Olá, professor Eurinardo. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou do curso de Ciência da Computação e eu vou apresentar aqui a parte 2 do trabalho sobre AVL e apresentar tantas ideias que eu tive para resolver os problemas e apresentar também o código. O senhor pediu para a gente apresentar, no caso eu, apresentar as principais dificuldades que eu tive. As maiores dificuldades que eu tive foi em fazer o caso 2 e o caso R2. Esse daqui foi para inserção e esse daqui para remoção. Porque nas aulas o senhor apresenta a rotação simples ou dupla para a direita. Aí o senhor fala que é análogo e manda a gente fazer, né? Aí essa parte foi mais trabalhosa porque eu tive que ir desenhando e vendo quais seriam os novos valores para os BAUs. Para o caso R2 também, né? Foi a mesma coisa. Teve um trabalhozinho, mas depois que eu fui desenhando e analisando com cuidado, deu para resolver. Outro problema que eu tive, outra dificuldade, foi na liberação de memória do remover, porque no PCU do código, o free estava em determinada posição e quando eu estava removendo estava dando problema na posição que eu colocava no PCU do código. Aí eu fui analisar o código e verificar em qual posição eu deveria colocar o free na hora da remoção de cada nó. Aí eu consegui achar uma solução, depois eu mostro no código. Para realizar, já falando da implementação, para realizar a contagem dos nós, eu percebi que eu poderia utilizar tanto o percurso em pré-ordem, o em ordem ou pós-ordem. Nesse caso, meu código eu fiz de diversas maneiras aqui, depois eu vou mostrar no código, mas a maneira principal foi o em pós-ordem, onde basicamente eu criei uma função aqui em pós-ordem e o meu visitar, ele é a variável acumuladora cont, que vai acumulando a quantidade de nós que a árvore tem. Essa daqui é uma árvore que eu usei como exemplo, que tem 5 nós, e aqui eu faço a pilha de execução, um exemplo de execução, e ele retorna a quantidade de nós que essa árvore tem. Eu não vou focar muito aqui, porque senão eu vou perder muito tempo, eu só tenho 7 minutos para apresentar. Já para resolver a questão da altura, achar a altura da árvore, a ideia foi o seguinte: eu obtive eu fazia o seguinte, eu obtia a altura da sub-árvore esquerda e logo em seguida eu obtia a altura da sub-árvore direita. E aí eu verificava qual dessas duas possuía maior altura. E aí, graças à pilha de execução, eu consigo ir conservando a altura que é maior, até chegar na altura máxima da árvore. Aqui eu botei um exemplo dessa árvore aqui, por exemplo. O algoritmo que eu fiz, que é esse daqui, ele vai fazendo o seguinte. Por exemplo, ele pega a altura do 17 aqui, dessa sub-árvore aqui, que é 1. E essa altura do 19, que também é 1. Aí ele verifica quem é maior, essa ou essa aqui. Nesse caso, como os dois são 1, ele vai pegar aqui, por exemplo, ele vai manter o 1 como sendo maior, né? Aí depois ele pega a altura desse daqui, do 18 aqui, ó, até o 18, que é 2. Quem é maior, 1 ou 2? No caso é o 2. Aí ele conserva o 2. Aí depois ele analisa o 2 com esse 1 aqui, que é essa altura dessa sub-árvore aqui. Quem é maior, 2 ou 1? No caso é o 2. Aí ele mantém o 2. Aí depois ele analisa essa altura aqui, que é o 3. Quem é maior, 3 ou 2? Aí ele conserva esse 3 aqui. O algoritmo ele consiste nisso daqui. Tem uma função maior, que é basicamente uma função que determina, dado dois números, ele determina qual é o maior entre eles. Aí dentro da função eu passo como argumento as chamadas recursivas, que calcula a altura da sub-árvore esquerda, aqui é o PT seta esquerda, e a altura da sub-árvore direita. Aqui está um exemplo de execução que eu fiz com essa árvore aqui, ó. Aí aqui está a pilha de execução toda bonitinha. Se a gente analisar aqui, a gente percebe que eu vou pegando a altura, por exemplo, do 17, ó, peguei a altura do 17 aqui, que é 1. E a altura do 19 aqui, ó, que também é 1, ó. Aí eu verifico quem é maior. 1 e 1, quem é maior? Continua sendo 1, né? Aí ele soma mais esse 1 e dá a altura do 18, que é 2, que é esse daqui, no backtrack, quando ele faz. Que é esse daqui do 18. Aí depois ele faz quem é maior, 18 ou 35 aqui, ó. 18 ou 35, que é essa altura aqui. Aí como o 2 é maior, ele mantém o 2 e soma mais 1 aqui.
e dá a altura dessa árvore aqui, ó, que é o 3 aqui, ó. Aí é assim que ele vai mantendo, conservando a altura. Já para verificar se a VL, eu usei o percurso em pós-ordem. Eu percebi que nesse trabalho os percursos são bastante importantes. E aí, utilizando o percurso em pós-ordem, eu calculo a altura da sub-árvore direita, em seguida eu calculo a altura da sub-árvore esquerda, e aí eu realizo a operação HD-E, que é para verificar, né, se o nó está regulado ou não, que se atende àquelas condições de AVL, né, que tem que ser -1, 0 ou 1. O código fica basicamente... e por que eu utilizei o percurso em pós-ordem? Porque aí eu consigo, com o percurso em pós-ordem, eu consigo pegar a altura dessa árvore aqui, aí depois, como o percurso em pós-ordem vem para cá, eu consigo pegar a altura dessa sub-árvore aqui, faço o cálculo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui um exemplo, eu faço o cálculo aqui, ó, essa sub-árvore aqui tem altura 1, essa também tem 1. Graças ao percurso em pós-ordem eu consigo a altura. Aí eu faço HD menos HE, 1 menos 1, que é esses 1 aqui, dá 0, que é o BAL desse nó aqui, né? Então ele está regulado. Eu vou fazendo isso com todos os nós, verificando. O código eu mostro no instante. Deixa eu mostrar o código logo aqui. Aqui está meu projeto. Deixa eu só... Aqui tem, por exemplo, uma função que calcula a quantidade de nós. Eu fiz dessa forma também. E aqui eu fiz outra função que calcula a quantidade de nós, que aqui é utilizando o pós-ordem. Que aí eu coloco o conte aqui, a variável acumuladora, aqui, que é um ponteiro para ele ir acumulando, né? Só que aí eu acredito que eu poderia botar esse conte aqui também no em ordem ou no em ordem ou no pré-ordem também. Daria certo do mesmo jeito. Aqui tem a função que calcula a altura também, ó, a função que determina a altura. E aqui é a função maior, né? Que dado dois elementos, ela retorna o maior deles. Eu utilizei o operador ternário aqui só para... Ele só determina qual é o maior entre dois números. E aqui está a chamada recursiva, né? Calcula a altura da sub-árvore esquerda, sub-árvore direita. Eu também eu tentei achar... uma coisa interessante que eu tentei fazer foi achar a altura dessa forma aqui, né? Com aquela fórmula que o senhor mostrou. Que H é igual ao log de N mais 1 na base 2. Só que aí eu percebi que eu não sei se eu estava cometendo um equívoco, porque isso daqui só calcula a altura de uma árvore cheia. E a AVL é uma ABB, só que ela é completa, né? Só que por incrível que pareça, eu não sei se é porque eu fiz poucos testes, determinadas alturas estavam dando certo, né? Eu não sei se foi porque eu botei essa função seio aqui, ó, que pega o teto. Aí aqui eu fiz uma mudança de base para calcular essa expressão aqui, que é para não... Eu tive que fazer a mudança de base, com aquela fórmula lá da mudança de base de logaritmo, para não ter... Porque o C não tem base 2. Aí eu utilizei a base 10 e fiz a mudança de base aqui. Aqui está a função que verifica se a AVL, ela basicamente aqui está... utilizando o percurso em pós-ordem, aqui, normal. E aí aqui, essa parte aqui é equivalente ao meu visitar, ó. Essa parte aqui, equivalente ao meu visitar, e aqui eu tenho as chamadas recursivas. Ela vai retornando a flag, porque essa flag é que armazena o valor verdadeiro ou falso, indicando se o nó aqui, ó, está regulado ou não. Porque aqui eu calculo a altura da sub-árvore direita, da sub-árvore esquerda, faço o cálculo aqui e verifico se está válido naquela, se o nó está regulado, né? Se não tiver, eu boto falso aqui e falo que o nó não está regulado. Aqui eu tenho outros procedimentos aqui, que é só para iniciar o nó, que é importante na hora de inserir e tal. Eu tive que usar ponteiro para ponteiro aqui. Aqui é o caso 1, que seguindo o pseudocódigo do senhor ficou simples, mas para fazer o caso 2, aqui já tive um pouquinho de trabalho, porque para determinar os valores que o BAL e os BALs iriam receber, né? Aí teve um pouquinho de trabalho, mas deu para resolver. E aqui tem um procedimento inserir também na VL, que é basicamente aquilo que o senhor explicou com o pseudocódigo. Aqui ele basicamente aqui é se determinada sub-árvore estiver vazia, ele inicia o nó. Aqui é se ele encontrou o nó, né? Se já existe um nó lá dentro. E aqui ele insere na esquerda, faz a chamada recursiva, né? Que aqui já faz a busca e insere na esquerda, né? E aqui tem os casos, né,
que eu vou mostrar nesse instante. Quando o PTBAL é igual a 1, PTBAL é igual a 0 e PTBAL é igual a menos 1. E aqui insere na direita, né? E tem os casos também. Aqui tem um código para o pré-ordem, só para mostrar a árvore. Eu vou mostrando as chaves e o BAL. E aqui tem o caso 1 para o remover, né? Caso 1R para remover, que seguindo o pseudocódigo do senhor, foi fácil de implementar essa daqui, só que o caso 2 já deu um trabalhozinho para determinar quais seriam os BALs, né? E essas condições aqui também, que deu um trabalhozinho para analisar. Aqui está o código do balancear também, né? Que ele verifica se vai para a esquerda. Aqui eu utilizei um char, né? Para verificar se vai para a direita, no caso, ou para a esquerda. Aqui tem um troca também. Eu acho que essa parte foi simples. E aqui tem o código do remover, né? Que o que eu tive trabalho foi em determinar onde ficaria esse free aqui, ó. Que eu tive que botar um free aqui, outro free aqui, free aqui, free aqui. Ele não tá... Só assim que deu certo, que tava liberando memória certinho. Antes eu estava botando numa posição aqui que eu estava seguindo o pseudocódigo, estava dando problema, não sei se foi erro meu, mas só depois que eu fiz isso, que eu fiz uma análise e escolhi essas posições, estava liberando certinho. Aqui eu tenho uma função de liberar memória, que eu também utilizo o percurso em pós-ordem, para ir liberando a memória da árvore, para na hora dos testes lá não ter problema, né? Toda vez que eu crio uma árvore, com 10.000 nós, eu libero ela, né? Para não ter problema. Não ficar muita coisa na minha memória. E aqui tem outros procedimentos que é só para criar arrays com chaves distintas, né? Só para fazer os testes mesmo. E só para criar... E aqui eu faço os testes mesmos, que é criar as 1000 AVLs e tudo mais. Não vou focar aqui, mas... e em questão do inserir e do remover, eu analisei os casos aqui, eu não sei se vai dar tempo, porque a gravação já está com 12 minutos, mas aqui tem os casos que eu analisei, né, tanto para inserir aqui, porque analisando aqueles casos lá, quando o PTBAL é igual a 1, eu fiz aqui os exemplozinhos aqui, e para remover também, analisando os valores do PTBAL, fiz aqui os exemplos. Eu não vou focar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui tem quando é para ir para o caso 1, e aqui também para o inserir quando é para ir para o caso 1. Para o caso 2 eu não fiz porque é análogo, mas segue a mesma ideia, né? Segue a mesma ideia. Deixa eu só passar... O código basicamente é esse, professor. Vou fazer os testes agora aqui com o que o senhor pediu. O senhor pediu... Aqui eu tenho outros. Aqui. O senhor pediu para fazer um teste com... Tem uns testes aqui, né? Que é aquele que eu não vou executar agora. Que é aqueles com 1000 AVLs, 10.000 nós e por aí vai. Mas no vídeo o senhor pediu para mostrar com 100 nós. Uma VL, no caso. Criar uma VL com 100 nós. E depois remover 10 nós. Aqui basicamente eu crio um array, né? Que vai receber números randômicos aqui, ó. 100 números randômicos, 100 números distintos. Para eu inserir na VL aqui. Eu vou inserindo esses valores aqui. Eu chamo a função inserir 100 vezes. Depois eu mostro eu chamo o pré-ordem aqui para mostrar a árvore. Apresenta a quantidade de nós, a altura, a flag AVL, que é para indicar se é AVL ou não. Depois eu removo os 10 nós. Faço a mesma coisa. Eu crio vetores aqui, um vetor para índices removidos, que é para criar 10 índices randômicos também, para eu remover eles da árvore. E apresento aqui. Deixa eu executar aqui. Eu estava fazendo uns testes. Aqui. Aqui é o percurso em pós-ordem. Quer ver? Aqui é a árvore em pré-ordem, aquela árvore com 100 nós. Aqui eu apresento as chaves e os BALs. 100 nós aqui. Aí aqui a quantidade de nós, 100, altura 8. É uma VL, a flag ficou 1. Aí depois, após a remoção, eu boto em pré-ordem, mostro aqui como é que vai ficar os BALs, as chaves. Tanto em pré-ordem. Ficou com 90 nós, 8 de altura e também é 1. Aqui é só uma RIP para indicar se teve erros ou não, né?
E agora eu vou fazer um caso, para eu ver que está funcionando de fato, um caso pequenininho. Eu vou comentar esse código aqui. Eu criei um... Deixa eu só comentar ele aqui. O vídeo já deve estar longo, mas enfim. Deixa eu tentar comentar aqui. Ó, eu fiz essa VL aqui, ó. Essa VL pequenininha. Que é essa daqui, ó. Eu insiro essa VL, que no caso é 10, 20, 30, 40, 50, 25. Eu utilizei até um visualizador de AVL aqui, ó. E como é que ele vai ficar quando inserir? Ele já deixa balanceada, tá vendo? Aí se eu printar em pré-ordem, vai ficar 30, 20, 10, 25, 40, 50. Aí eu vou executar esse código aqui. Aí depois eu faço a remoção também do 50 e do 40. Eu vou mostrar também. Apresentar a quantidade de nós, a altura e a flag. Deixa eu executar que vai ficar melhor. Compilei. Executei. Aqui. A primeira aqui, ó, essa árvore aqui que eu executei, ó, o percurso em pré-ordem, 30, 20, 10, 25. E os baús também aqui do lado, válidos. Quantidade de nós 6, altura 3, é AVL. E aí depois da remoção removendo o... Vou remover aqui o 50. Vou remover o 50. Ó, removi o 50 e removi o 40. Aí agora, ó como é que vai ficar. Então no caso é para ele imprimir no pré-ordem 20, 10, 30 e 25. Bora só olhar aqui. Aqui, ó. 20, 10, 30, 25. E os baús também aqui, todos certinho. A quantidade de nós 4, a altura 3 e continua sendo a VL. E aqui na RIP eu consigo ver que eu fiz 7 alocações, 7 frees, liberou memória certinho, não teve erro nem nada. Que aqui esse Valgrind que eu utilizo aqui é só é um depurador de memória para ver se está liberando memória certinho. Opa. Para ver se está liberando memória certinho. Deixa eu só... Porque aqui no final, professor, eu faço... Cadê? Aqui no final eu chamo essa liberar memória, né? Para ele liberar a memória de toda a árvore para ficar bonitinho. E tal. Esse é um exemplo. Aqui eu botei esse visualizador só para você ver que o algoritmo está certinho. Ele está pintando bonitinho. E eu acho que é isso. Eu não apresentei esses casos aqui, ó. Que eu acho que o vídeo ia ficar muito grande. Mas está aqui toda a análise que eu fiz. Com cuidado. Acho que é isso, professor. Até mais.